Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículozinhos rápidos. E você vai sair daqui entendendo hoje que quando Deus se engraça com alguém, não tem para onde fugir. O escolhido não tem escolha. E eu quero te dizer que Deus te escolheu. Mas escolheu porque você é pastor? Não. Talvez para libertar a sua família da escassez, como o profeta falou, para ser a quebra de uma maldição na vida sentimental, que ninguém fica com ninguém lá, ninguém consegue ficar casado. Talvez Deus te escolheu para levar o evangelho para dentro da sua casa, porque todo mundo lá serve a demônios. Então a gente fica achando que Deus escolheu. A gente tem uma tendência a achar que o escolhido só se virar pastor. Não tem isso não, irmão. Cada um foi escolhido para um propósito. Para cada um Deus deu um plano e um nível. São degraus que nós vamos galgando na fé. Então eu te peço atenção, porque essa palavra, ao mesmo tempo que ela vai te confrontar, ela vai te colocar no eixo de Deus. Você vai entrar na rota do eterno. A melhor coisa que existe é entrar na rota de Deus, irmão. É estar onde Deus quer que você esteja. A melhor coisa que existe é estar onde Deus quer que você esteja. Tem gente em pé, mas tem muitos lugares vazios. Se a gente conseguir liberar os cantos, remanejar um pouco, dá para todo mundo sentar aqui. Véspera de feriado, o povo que está com dinheiro viaja. E nós que estamos na guerra, faz o quê? Vem para a igreja. Eu esqueci de falar na hora do ofertório. Nós instalamos mais um ar-condicionado lá, que inclusive esse ar já está comprado tem mais de um ano. Pastor, por que não instalou? Porque a gente ia mudar. Aí fica nesse tempo de muda e não muda. Aí eu falei, você quer saber do negócio? Enquanto eu não achar um imóvel que eu quero mudar, nós vamos fazendo o que tem que ser feito aqui. Amém ou não amém? A nossa vida não vai parar aqui mais por causa de um projeto que ainda vai acontecer. E eu te aconselho a fazer isso na sua vida também. Porque negócio de si, irmão, si não é uma realidade. Realidade é o que você tem hoje. Nós colocamos um ar-condicionado central ali também. Eu acho que eles ainda não estão funcionando, porque está terminando de instalar. Mas esse miolo aí vai ficar bem refrigerado. Amém? Com isso a conta sobe. E eu preciso que você não retenha aquilo que lhe é da sua responsabilidade. Amém? Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Esse anjo do Senhor, você percebe que está escrito com A maiúsculo. Isso é uma teofania. Pastor Pedro, o que é uma teofania na linguagem teológica? É uma manifestação de Deus por meio da natureza, por meio dos elementos, para que você entenda que Ele está entre nós. Então Deus pode se manifestar pela água, Deus pode se manifestar pelo fogo, Ele pode se manifestar pelo vento. Isso é uma teofania, quando Deus invade a terra. Diga amém. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou
E eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O detalhe está aqui, ó, veja esse detalhe. E a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu irei para lá, eu vou ver de perto. O que Moisés quis dizer, vamos interpretar, é assim: deixa eu ver de perto esse fenômeno, deixa eu ver de perto essa maravilha da natureza. Até então ele não sabia que era um anjo, até então ele não sabia que era Deus. Deixa eu chegar perto, porque eu estou achando estranho esse fogo. Mas o detalhe não era o fogo, olha para mim. O detalhe era a sarça não se consumir. Sarça é um pequeno arbusto, pequenininho, uma vegetação rasteira, específica do deserto, que é muito seca. E ela é muito seca. A temperatura do deserto muito alta. Não é anormal uma sarça pegar fogo. A sarça pegar fogo era a coisa mais comum. Então de repente ele está aqui cuidando das ovelhas. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê? Porque toda vez que você estiver dentro do seu propósito, você vai ter experiências espirituais. Porque toda vez que você estiver cumprindo o seu chamado, Deus vai se manifestar. Ah, Deus podia falar comigo. Falar com você para quê? Você é preguiçoso? Falar com você para quê? Você não faz nada de útil com aquilo que Deus te fala. Falar com você para quê? Para saciar a sua dor. Irmão, dor não move Deus. O que move Deus é propósito. Lágrima não move Deus. O que move Deus é atitude. Chorar por chorar, me desculpe, irmão, todo mundo chora. E por que Deus responde só alguns? Porque Deus não se comove por lágrimas. Deus é movido por atitude. Eu sei que talvez é estranho ouvir isso. Eu sei que talvez te fere ouvir isso. Mas esse é o caráter do Deus que você está buscando conhecer. Deus, quando chamou Eliseu, alguém lembra onde que Eliseu estava? Alguém lembra onde que Eliseu estava quando o chamado na vida de Eliseu cumpre? Ele estava arando a terra atrás da 12ª junta de boi. Alguém lembra o que Pedro estava fazendo quando Jesus chamou ele? Pescando. O que Jesus foi antes de ser profeta, rabi e filho de Deus? Carpinteiro. E você está à toa na vida achando que Deus tem um milagre na sua vida. Deus só chama gente ocupada, porque Deus sabe que a ocupação que Ele vai dar para essa pessoa vai exigir muito dela. Então Deus não vai entregar projeto grande para as pessoas irresponsáveis. Então um dos pré-requisitos é você fazer o ordinário de forma extraordinária. Toda vez que você faz o ordinário de forma extraordinária, você chama a atenção de Deus. Davi fazia o quê? Cuidava de ovelha. Matava urso e matava leão. Para defender quem? Ovelha. Então Deus, quando foi procurar um rei, que rei que ele achou? Achou Davi. Porque o texto vai dizer: eu achei Davi. A gente só acha que está procurando. Quando Deus rejeita Saul, Saul era o rei do povo. Foi o povo que escolheu Saul, porque ele era alto, bonito e forte. Aí Deus falou assim: agora eu vou escolher o meu. Aí quando Deus visita o campo, visita o pasto, Ele vê um pequeno jovem destemido arrancando uma ovelha de dentro da boca do osso. O que Deus pensou? Eu preciso de um rei assim, que protege o meu povo contra os inimigos. Ainda que o inimigo seja grande, ele tem capacidade de abrir a boca do inimigo e arrancar de lá a ovelha. É o que ele fez com Golias. Porque antes do seu Golias sempre vai ter um urso e um leão. É uma preparação para o nível que você está indo. Pastor, o que você está querendo dizer? Você está achando que a sua vida está muito rotineira, muito corriqueira? Irmão, se você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou, pode esperar, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com uma experiência espiritual que vai mudar toda a sua sorte, e um destino será desatado na sua história. Eu vim dizer que há um destino para ser desatado na sua história. A Bíblia vai dizer que Zacarias, quem? Como é que ele chama? Não é o do túmulo do Didi não, Paulo.
é o sacerdote Zacarias, esposo de Isabel, mãe de João Batista. Ele estava cumprindo o seu turno sacerdotal. O que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando para o Senhor. E quando ele estava trabalhando para o Senhor, um anjo apareceu para ele. Eu vou orar para dormir, porque de madrugada o anjo vai me visitar. Eu preciso te alertar que o anjo visita muito mais gente no seu serviço do que em casa. Moisés está cuidando de ovelha do seu sogro Jetro. Uma sarça pega fogo, um fenômeno. Ele chega perto e a sarça não se consuma. Existem duas diferenças do fogo. Existe o fogo diabólico, o fogo satânico, que ele gera na sua vida, ele te queima todo. Seu nome fica queimado, sua reputação fica manchada, a sua história vai para a lama, porque é um fogo diabólico, é um fogo estranho. E existe o fogo que Deus te faz passar. Tanto é que a gente canta: e se tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Essa não é? Então tem hora que pega fogo mesmo. Olha para mim aqui, tem hora que pega fogo mesmo. Tem hora que a sua sensação é: eu não estou aguentando de tanta pressão, de tanto problema, de tanta confusão. Eu não sei o que está acontecendo, parece que eu estou pegando fogo. Minha vida está de ponta cabeça. Tem coisa que é do diabo e tem coisa que é de Deus. É só isso que você precisa ter discernimento. Porque o fogo de Deus, eu tenho uma palavra de dizer: em vez dele te consumir, ele te protege. O fogo de Deus, os teus inimigos não podem te tocar, porque se botar a mão queima. No fogo de Deus você some, você desaparece. É só você lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei endemoniado jogou aqueles 3 jovens lá na fornalha. Todos os amigos do rei que chegavam perto da fornalha para aumentar ela era queimado. E os 3 lá dentro fazendo churrasquinho. Deus colocou uma blindagem neles. Deus colocou uma roupa espiritual impermeável neles, inflamável. Impermeável não, inflamável. Impermeável é água. Mas tem hora que você tem que perdoar, né, irmão? Isso aqui você entendeu que é um negócio para proteger. Esse fogo não vai te queimar, vai te proteger. Vou falar de novo: esse fogo não é para te queimar, é para te proteger. E é para revelar uma grandeza de Deus dentro da sua história. Vou falar de novo: é para revelar uma grandeza de Deus dentro da sua história. É para revelar a grandeza de Deus dentro da sua história. Segura. Ele vai chegando perto do fogo. Continua o texto. E perguntando: por que a sarça não queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus. Viu que primeiro falou que era um anjo do Senhor, agora já falou que é Deus? Está provado então que o anjo do Senhor com letra maiúscula é Deus? Amém ou não amém? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Vai começar agora um diálogo. Jorge, alguém conhece o Jorge? Fiz sem querer. Vai começar um diálogo profundo agora. Deus está se revelando a um homem, preste atenção. E eu vou te mostrar que quando Deus se revela a mim e a você, esse diálogo costuma conflitar com as nossas ideias e com nossos interesses. Firma o toco. Olha o que aconteceu. Não te chegues para cá. Tire a sandália dos teus. Tire a sandália dos teus. Porque o lugar que estás é terra. Moisés estava chegando de qualquer jeito perto da presença de Deus. Deus falou assim: pode parar aí, não passa daí não. Por quê? Porque a terra que você está agora é santa. Como assim? Estou aqui todo dia. Pois é, mas aonde eu chego eu santifico. Aonde eu chego as coisas mudam. Você estava acostumado a ficar aqui nesse pasto, Moisés, antes de eu chegar. Agora que eu cheguei, segura um pouquinho. Se você quiser chegar na minha presença, tira a sandália. Flávio José, Talmud e os maiores historiadores do mundo judaico vão dizer que aquela sandália que estava no pé de Moisés
era o último resquício que ele tinha trazido do Egito. Presta atenção. Eles acreditam, porque todo faraó, ou todo filho de faraó, ele tinha uma sandália que diferenciava ele de toda a população. No peito da sandália ia um elemento chamado sol. Para mim e para você o sol é sol, mas para aquele povo o sol era um deus, conhecido como Deus Ra, que inclusive a Lady Gaga fez um clipe e fez uma música inteira se casando com Deus Ra. Estou falando sério. Depois você assiste o clipe. Como é que é o clipe? Que ela fica fazendo assim, ó. Tem? Que clipe? Se você assistir o clipe e ler a letra, você vai entender que ela está tendo uma relação de acasalamento, aguardando o noivo dela, que é o Ra. O negócio é sério. O Egito está aí até hoje, meu irmão. Babilônia está aí até hoje. Roma está aí até hoje. A Grécia está aí até hoje. Mas voltando ao tópico, tira a sandália. Agora há uma segunda interpretação que para mim é a mais bonita. Existia uma forma de você fazer um pacto com uma pessoa, de você criar uma aliança inquebrável com uma pessoa. Então vamos supor, eu ia fazer uma aliança com Gesiel. Nós fechávamos um trato. Como não tinha contrato, não tinha cartório, não tinha assinatura digital, fazia assim, ó. Pronto, está feito negócio. Você leva um pedaço do meu sapato, você me dá o seu. Pode devolver, irmão. Fica essa carinha pro meu lado, não. Que é só ensinação, tá? Você não me deu o seu? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Mas há uma terceira encenação aqui. Existia uma coisa que caracterizava um escravo. Todo escravo que é escravo, ele anda descalço. Quem lembra como é que o filho pródigo chegou na casa do pai? Descalço, porque ele tinha se tornado escravo. Se você assistir qualquer filme de época, você vai perceber que os escravos tinham obrigatoriamente que ficar descalço. Era uma forma de domínio, de controle, de humilhação. Por isso que a Bíblia vai dizer: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Quão formosa é a caminhada daquele que se apega a Deus, quem faz uma aliança com Deus. Presta atenção. Presta atenção. Deus, quando fala, fica descalço e vem para a minha presença, Deus já estava falando para ele assim: eu vou te fazer escravo. Pastor, não entendi. Lake Wood, como é que ele chama? O maior golfista que a história conheceu, o homem mais bem pago do esporte. Um dia o pastor Miles Monroe, que é um grande profeta americano que infelizmente faleceu, encontra com Lake Wood dentro do elevador de um hotel. O Miles Monroe contando, isso tem no YouTube. Olhou para o Lake Wood e falou assim: eu te conheço. Aí o Miles contando que ficou surpreso, porque o jogador riu e falou assim: eu também te conheço. Aí o Miles falou que eu te conheço dos outdoors, das propagandas, das revistas. Em todo lugar que eu vou, você está estampado. Aí o jogador falou assim: eu também te conheço, mas eu te conheço da televisão, porque todo domingo eu assisto os seus cultos. E o Miles ficou feliz com aquilo. E o Miles falou assim: você me permite te fazer uma pergunta? Eu sempre tive essa curiosidade, eu queria te fazer essa pergunta. Por que você, jogando golfe, sendo um homem negro nos Estados Unidos da América, conseguiu ser o homem mais bem pago da história do esporte? O Lake Wood respondeu para ele: porque eu me tornei escravo do meu propósito. Ah, mas como assim? Eu não tenho vida. Eu acordo mais cedo que todo mundo. Eu treino mais do que todo mundo. A minha infância e a minha juventude não teve festinha, não teve férias, não teve feriado, não teve descanso, porque eu entendia que como um homem negro,
eu tinha que fazer 3, 4, 5, 10, 20 vezes mais. Só que de tanto que eu treinei, mas de tanto que eu treinei, eu me tornei o melhor. Às vezes o que está sendo hoje dificuldade para você, na verdade é Deus aumentando o nível de resistência, para você aumentar o seu nível de força. Talvez para você é um pouco mais difícil, porque Deus te quer no pódio. Talvez para você parece que tudo é um pouco mais complicado, é porque Deus quer que você amanhã se torne uma referência. É porque Deus quer que você amanhã se torne uma autoridade. E para você se tornar uma referência, uma autoridade, um exemplo, ser um testemunho vivo da glória de Deus, do poder de Deus, você vai ter que ser especial, você vai ter que ser único, você vai ter que ser diferente. É só assim que as pessoas vão te respeitar, é só assim que as pessoas vão te admirar, é só assim que elas vão ter interesse em conhecer a tua história. E é nesse momento que você vai lembrar de tudo que você passou, de tudo que você enfrentou, cada obstáculo, Ei, eu estou dizendo para alguém, meu filho, essa resistência na sua história não é normal. Essas confusões que se levantam contra você não é normal. Essas dificuldades que se apresentam diante de ti não é normal. É Deus dizendo: eu estou te preparando para algo muito maior. Continua, treina, capacita, luta, persevera, mas você vai se tornar a maior referência dentro desse propósito. Será que tem alguém que crê nisso? Será que tem alguém que crê nisso? Será que tem alguém que crê nessa palavra? Eu não sei se eu estou pregando para a pessoa certa. É porque, irmão, pode falar assim: o pastor Pedro Daniel é megalomaníaco. É melhor me chamar de megalomaníaco do que de pobre, do que de cabeça pequena, de desanimado, de acomodado, de folgado, de preguiçoso. Eu prefiro pensar grande, sonhar grande, trabalhar de forma grande, do que ficar aceitando a mesquinharia. Pensa grande comigo, pelo amor de Deus. Você é grande, você tem um Deus grande, você tem um Deus todo poderoso ao seu lado. Se apega a esse Deus. Continua o texto. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, vem comigo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus dizendo: eu conheço o sofrimento do meu povo. E agora ele vai levantar um líder. Ele vai levantar o quê? Um profeta, um juiz, um sumo sacerdote, que vai tocar uma nação inteira. Só que sabe o que me chamou a atenção? Que Deus ia libertar o povo dele do Egito, mas Moisés não estava no Egito. Deus primeiro tirou Moisés do Egito para Moisés entender: é bom viver fora do Egito. Posso fazer defesa de causa própria? Fala, pode. Sabe por que eu tenho que experimentar algumas coisas? Para te falar que existe, que é bom e que vale a pena. Alguém entendeu? Porque quando você tem um líder que já acessou, ele não vai deixar você desistir até você acessar. Se você tem alguém na sua vida que já viveu uma promessa, que já experimentou de algo, toda vez que fala assim: isso não existe, eu falo assim: lógico que existe, rapaz. Toda vez que você pensar assim: eu vou desistir, eu já passei por isso, amigo, eu sei como que você vai sair dessa. Toda vez que você fala assim: mas está muito difícil, ele fala assim: eu vou te contar a minha história. E se eu contasse a minha história para o carroceiro, o burro dele chorava. Deus tira Moisés do Egito. Por quê? Irmão, quantos anos que Moisés ficou fora do Egito? Alguém lembra? Com 40 anos ele mata o egípcio. Vem comigo, irmão, não pode ser coincidência. Pelo amor de Deus, essa revelação acabou de descer, não está no script, não tem. E não tem, como é que chama? Não tem esboço. Olha para mim. Quantos anos que Moisés matou o egípcio? Fala, 40. Com quantos anos Deus visita ele? Fala, 80.
Então quantos anos que Moisés ficou fora do Egito? Ele ficou 40 anos sozinho, sem ninguém fora do Egito. Porque seria o mesmo tempo que ele passaria tirando uma nação inteira do Egito. Pastor, não entendi. Deus primeiro vai fazer você viver coisas, para depois você voltar lá na sua família e falar assim: chegou a vez de vocês mudarem de vida. Para você voltar lá naquela boca de fumo e falar assim para os seus amigos: agora chegou a hora de vocês mudarem de vida. Para você chegar lá na sua casa e falar assim: família, vamos embora, arruma a mala, nós estamos mudando de apartamento, nós estamos mudando de casa, eu consegui prosperar, eu consegui vencer, e agora eu quero que vocês vivam a mesma coisa. Sabe por que seu pastor está vivendo tanta bênção? Para que você acredite que um ex-viciado em droga, um ex-aluno problemático, expulso de escola, com passagem na polícia, vim falar para você: meu amigo, aguenta mais um pouco, trabalha, luta, estuda, seja honesto, corre atrás. Por quê? Porque há uma terra prometida para mim, há uma terra prometida para você. O nosso Deus não falha. Só quem vai sair do Egito hoje, só quem vai sair do Egito hoje, só quem tem um caminho chamado terra prometida, só quem vai viver na terra que emana leite e mel. Meu filho, pelo amor de Deus, faz algum barulho, dá um glória a Jesus Cristo, fala alguma coisa, bate na mão de duas pessoas, profetiza na vida dela. Bate na mão de duas pessoas e fala assim: chega de Egito, vamos para Canaã. Sai desse Egito. Eu poderia aplicar para você aqui Caverna de Platão. Quem já ouviu falar de Caverna de Platão? Quem já ouviu falar de Caverna de Platão? É a mesma teoria. Uma comunidade inteira, uma família inteira, por anos e anos e anos e anos vivia dentro de uma caverna. E existiam lendas, mitos: não sai da caverna que se você morre. Quem tenta sair da caverna não volta. Quem tenta sair da caverna tem um monstro, tem um bicho. Então a criança acreditava que eu nasci nessa caverna, então eu preciso morrer nessa caverna. Até o dia que um rapazinho, aquele mais doidinho, aquele que não está nem aí para a opinião do outro, aquele que gosta de testar as coisas, eu vou ver se esse bicho papão existe mesmo, vou ver se eu vou morrer mesmo, porque essa caverna aqui também já não está valendo nada, ficar aqui e morrer está tudo a mesma coisa. Foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, até que ele saiu da caverna. Quando ele sai da caverna, ele chega na beira de uma praia cristalina, areia branca, água azul, coqueiros, a brisa, o sol. Ele: uau, tem vida fora da caverna? Eu preciso voltar lá e contar para o meu povo que existe uma vida fora da caverna. Sabe qual é o problema? Ele tentou convencer o povo dele, mas o povo dele não acreditou. Existe um grande filósofo que vai dizer, um grande libertador de escravos, perdão: eu libertei 1000 escravos, poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Sabe o que é o triste? Você saber que tem uma vida melhor e a pessoa não conseguir acreditar. Você tentar falar para ela: irmão, vale a pena ser fiel a Deus. Irmão, aconteceu comigo, eu vivia numa caverna, eu saí da caverna e eu estou vivendo dias maravilhosos. E a pessoa fala: isso não existe, isso não pode. Sai da caverna, irmão. Existe vida fora desse medo seu, existe vida fora desse trauma seu, existe outro relacionamento depois desse relacionamento abusivo e tóxico. Existe um tempo de honra, de conquista, depois dessa falência, desse problema financeiro que você teve. Existe um tempo de derramar de Deus, de unção na sua vida, depois que você foi rejeitado em uma igreja, perseguido em um ministério, machucado pela religião. Eu só preciso que você creia: tem vida fora da caverna. Moisés está ouvindo agora quem é Deus. Volta um texto. Conheço-lhe o sofrimento. Essa mensagem, ela costuma ter 2 horas, estou falando sério. Eu vou pregar aqui hoje uns 40, 50 minutos, já preguei 30. Então quarta-feira que vem,
eu termino a parte 2, amém? Amém? Que vocês não aguentam, vocês não aguentam. Por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra ampla. Você não pegou? A uma terra ampla. Eu vou tirar você daquele barracão, te levar para um apartamento. Você não está pegando. Eu vou tirar você daquele cantinho de loja, daquele puxadinho, eu vou te colocar numa casa. Pastor, teologia da prosperidade. Fala para Deus então que é teologia da prosperidade. Rasga Êxodo. Está aqui, ó. É promessa, rapaz. Eu vou te levar para uma terra que mana leite. Eu vou te levar para uma terra que mana leite. Sabe qual que é o segredo do leite e do mel? Me pergunta o quê? Não precisa da intervenção do homem para esse alimento ficar pronto. Ah, você não deu glória. Não precisa do homem fazer nada, já vem pronto. A mandioca tem que descascar. A cenoura você tem que arrancar. Vocês estão aí, gente? O meu filho, é só você pegar o favo e fazer assim, ó. Que delícia. O leite, meu filho, já vem na medida certa, já vem na temperatura exata. É só adicionar o cappuccino, porque ele já vem com espuma e já vem quentinho. Ai, irmão, você não está dando glória. Vigia, Léo. Vocês estão aí, crente? Você não está pegando leite e mel, filho. Você está indo para um lugar que quando você chega lá, tudo já está pronto. Você não está crendo. Você não está crendo. Deixa que eu creio para você. E vou vivendo. Passa. Eu nem cheguei no diálogo ainda, meu Deus. Só que tem um detalhe, me pergunta qual. Todo lugar que você quer, todo mundo quer. Posso começar a pregar? Deus vai falar assim: você está indo para uma terra que emana leite e mel, uma terra ampla. Tem outras passagens, não nessa, que vai falar terra rica em minério, rica em ouro, rica em prata, rica em bronze. Tudo que planta produz, tudo que planta dá certo. Agora você acha mesmo que esse lugar já não tem gente lá explorando e se deliciando? Pastor, o que você está querendo dizer? O lugar que você quer ir, todo mundo quer ir, a concorrência é grande. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, o povo de Jebus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Para que tire os filhos de Israel do Egito, os filhos da promessa. Então disse Moisés a Deus, preste atenção, primeira resposta de Moisés, amém ou não amém? Se quiser anotar, a primeira resposta de Moisés, a réplica. Quem sou eu? Começou os traumas, ó as feridas já te pegando, ó os complexos de inferioridade, ó o seu passado te acusando. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Presta atenção. Por que Moisés fala isso? Primeiro, eu não vou contar toda a história do nascimento de Moisés, que senão vai virar uma outra mensagem. Outro dia eu prego só sobre o nascimento de Moisés, que ele foi colocado num cesto e foi para as águas, e depois a filha de Faraó achou ele. Tem muito mistério ali, tem muita revelação ali. Moshe em hebraico significa aquele que vem das águas. Aquele que vem da onde? Então esse Moisés, ele foi achado pela filha de Faraó, que não podia ter filho, ela era estéril.
Então ela cria Moisés dentro do palácio. Ela cria Moisés como herdeiro. Ela vai criar Moisés, presta atenção no que eu estou pregando. Ela vai criar Moisés para assumir o trono. Isso é uma conjectura minha, uma expressão minha. Por quê? Porque naquela época raramente as mulheres assumiam o trono. O mundo era muito mais machista que é o dia de hoje. Você no Brasil, você não precisa nem falar de machismo. Estou falando sério, as feministas ficam com raiva de mim não. Porque esse negócio aqui tá um filé mignon, viu? Tá, inclusive é o ano das mulheres. Para quem não sabe, é o ano das mulheres. No calendário judaico, estou liberando uma profecia na vida das mulheres, a mulher está pegando. É o ano das mulheres. Presta atenção. Moisés, os historiadores vão dizer, vão afirmar que ele falava 80 línguas e dialetos de toda aquela região. Tem noção do que é um homem estudioso, preparado para assumir um império, para assumir o Egito, para assumir uma nação? Os príncipes, irmão, não tinha escolha, eles iam ser educados para ser o herdeiro. Quando você estuda essas histórias, você vê que os príncipes tinham uma educação particular. O melhor filósofo, o melhor matemático, o melhor cientista, o melhor médico. Eles iam para o palácio e era aula particular, de criança até adulto, porque eles tinham que saber tudo. A arte da guerra, tinha que saber governar o povo, tinha que entender sobre plantação, sobre colheita, tinha que entender, irmão, sobre tantas e tantas coisas que você não tem noção. Moisés é esse homem preparado. Só que no meio do caminho, ele lembrou que ele era israelita, que ele era o quê? E ele mata um egípcio. Quem de nós não estávamos sendo preparado para algo e esse negócio foi interrompido? Estou pregando para alguém. Estou pregando para alguém que está comigo na mensagem, não está deixando nenhuma distração entrar no seu coração. Quantos de nós não estava perto de assumir o trono? Moisés está com 40 anos, rapaz, na maturidade do homem, na idade top do homem. Só que ele desce ao arraial para ver os seus irmãos. Ele desce no arraial dos escravos para ver a sua família. A mãe dele, a ama dele, que cuidou dele, nunca escondeu de onde ele veio, a raiz dele. Só que quando ele chega lá, ele vê um egípcio maltratando um israelita. O que ele faz? Acende uma ira em Moisés. Vem comigo. Acende uma raiva em Moisés. E em milésimo de segundo ele mata o egípcio. Era um guerreiro, irmão. Conhecia o fio da espada. Foi só uma. Só que na hora ele falou assim: gente, eu matei um egípcio para proteger escravo. Se Faraó descobrir um negócio desse, acabou minha vida, acabou minha carreira. E agora Moisés vai esconder o egípcio na areia. Aonde que Moisés vai esconder o egípcio? Grave esse detalhe que tem uma revelação muito forte. Aonde que ele vai esconder esse egípcio? Fala: na areia. E ele pensa: ninguém me viu. Só que no outro dia teve uma briga, uma discussão, ele foi intervir. Aí o egípcio falou com ele assim: quem que você está achando que você é? Quem te fez juiz entre eu e o seu povo? Você está achando que a gente não sabe? E foi pressionando Moisés, e foi confrontando Moisés. De repente Moisés faz o quê? Fuga. Toda pessoa que fica fugindo, irmão, ela está se sentindo acusada por ela mesma. Preste atenção. Fuga é característica de alguém que errou. Marcou a reunião 3 vezes, a pessoa não foi e está fugindo. A pessoa dá o cano no mercado, qual que é a tendência dela fazer? Fugir. Medo. Vão me matar, vão acabar comigo. Então a fuga, na verdade, ela é o recurso do medo. A fuga, ela é a única opção de quem está amedrontado, de quem está sentindo: eu vou morrer. Moisés foge. E ele foge para esse lugar que Deus fala com ele. Agora tem uma revelação que ele ficou 40 anos nesse lugar. E Deus de repente desce para ele e fala assim: eu vou te usar.
para libertar o meu povo. O que ele fala? Eu? Na cabeça dele eu saí fugido, eu saí devendo, eu sou um criminoso, eu sou um assassino, eu sou um homicida. Moisés já tinha perdido o corte de cabelo faraônico, Moisés já tinha perdido os trejeitos faraônicos, Moisés provavelmente já tinha perdido as roupas faraônicas. Mas tem uma coisa que ele não perdeu. Me pergunta o quê? O desejo de proteger o povo dele. Pastor, não entendi. Por que Deus pega Moisés e leva ele para um lugar recluso, calmo, sereno, pacato, para cuidar de ovelhinha? Porque Deus usou o tempo para acalmar um ímpeto violento de Moisés. Vem comigo. Deus usa o tempo para acalmar o ímpeto violento de Moisés. Moisés, ele tinha uma medida desproporcional, mas ele tinha uma intenção assertiva. Vou falar de novo. Moisés tinha uma medida desproporcional, mas ele tinha uma intenção assertiva. Lembra que Deus insistiu muito com Jonas? Quem lembra que Deus insistiu muito com Jonas? Tem um motivo, porque muita gente não sabe. Papai, mas Deus também chega a ser bobo, tem hora. Fica insistindo com Jonas por quê? Porque Deus sabia. Primeiro, que Jonas era um profeta da galeria de cima. Sozinho Jonas ganhou a cidade inteira de Nínive. Inteira. Imagina um pregador que sozinho ganhou a cidade inteira. Imagina o que esse cara não pregava. Agora, o maior detalhe que poucas pessoas sabem de Jonas é que Jonas, ele era patriota. Você pode ver que mesmo depois dele pregar, ele ficou aguardando Deus matar o povo de Nínive, porque Nínive naquela época era o maior inimigo de Israel. Deus pega um patriota, pega um cara cheio de paixão, de amor pela nação dele, fala assim: eu entendo a sua paixão, eu entendo o seu amor por esse povo, mas você precisa dosar isso, você precisa ter equilíbrio nisso, senão você vai errar a mão e vai machucar pessoas que você não precisa machucar, você vai ferir pessoas que você não precisa machucar. Não é porque você é crente que você tem que machucar um macumbeiro. Não é porque você é crente, apaixonado com o evangelho e com Jesus, que você tem que machucar quem é da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Catolicismo Romano. Você tem que saber dosar a sua força. Não é porque você tem uma intenção de ganhar a sua família que você tem que ficar pressionando eles o dia inteiro. Não é porque você tem uma intenção de converter seu marido que você vai ficar perseguindo esse homem já não aguenta mais ouvir de falar de pastor Pedro de Boa Nova, de igreja. Para de falar meu nome na sua casa, rapaz. Já teve marido que falou comigo: pastor, eu não ia na sua igreja porque minha mulher falava tanto você que eu fiquei com raiva de você. Fala de Jesus. Ou se for possível, não fala nada. Ora. Se você já falou 1 ano, 2 anos, 10 anos você está falando e não resolveu, minha filha, é porque Deus quer que você cala a boca e ora. Vamos orar. Aí o maldoso corta isso aí, põe na internet: discurso machista. Manda a mulher calar a boca. Então tá, homem, ô rapaz, deixa essa mulher quieta, para de perturbar ela, seu ciumento, seu possessivo. Pronto, tá empatado? Pronto, então agora eu sou feminista. É assim. Se você defender qualquer classe, tá entendendo? Se você falar qualquer coisa, você se tornou. É rótulo. Presta atenção, deixa eu terminar agora. 40 anos. Deus vira para Moisés e fala: vou te levantar. Para quê? Você vai libertar o povo de Israel da mão de Faraó. Eu? Talvez você não enxergou ainda o que Deus já enxergou em você. O que nos falta às vezes é isso. Às vezes o profeta vem aqui e libera uma palavra. Às vezes você lê o texto, você ora e Deus usa alguém para te dar um sinal que Deus está confirmando. Só que aí você deixa os seus traumas, a acusação do seu passado, falar assim: você não tem moral para isso não. Você não tem dignidade não. Como é que você vai subir no altar, rapaz? Como é que você vai pregar o evangelho? Olha as coisas que você já fez. Quem é você? Como é que você vai ser empresário?
Como é que você vai ser pai de família? Como é que você vai ter um casamento maravilhoso? Você não tem dignidade, você não tem moral para ter esse casamento, você não merece. É isso que o diabo coloca no meu coração e no seu coração, quando a gente olha para os erros do passado. Olha para mim, aleluia. Aí Deus fala assim para ele, volta o texto, eu termino. Eu serei, qual que é a resposta de Deus? Eu acho lindo essa didática de Deus de responder a gente. Quem sou eu? Aí Deus, eu serei contigo. Para quem está com delay e não entendeu, Moisés está dizendo, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho network, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro. Aí Deus vira e fala assim, esse eu de Deus, vou falar de novo, esse eu de Deus faz o banco te financiar, faz alguém que não gosta de você abrir uma porta para você. Esse eu de Deus faz o teu inimigo te emprestar dinheiro. Esse eu de Deus faz alguém se encantar com o teu projeto. Esse eu de Deus te coloca de pé. Esse eu de Deus faz aquela pessoa que pode te promover ir com a sua cara. Esse eu de Deus muda história, muda história. Eu serei contigo. Cadê os Moisés aqui? Cadê os Moisés que está se sentindo fraco, incapacitado, limitado, pequeno? Mas eu vim ser profeta e dizer, há um Deus dizendo, não importa o teu passado, não importa os teus erros, eu conheço o teu coração, eu conheço as tuas intenções, e por causa disso eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Só quem crê nesse Deus, pelo amor que você tem a Jesus, meu filho, faz algum barulho. No versículo 13, fica de pé, pode ficar de pé. No versículo 13, Moisés faz a segunda pergunta para Deus. Olha para mim. Moisés faz a segunda pergunta para Deus. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Moisés está assim, o que eu vou dizer para Israel? Qual é o seu nome? É uma conversa. Moisés não conhecia Deus como você e eu conhecemos. Ele queria entender, quem é esse que está me chamando? Quando Deus te chama, é normal você não entender essa voz, porque talvez você ainda não tenha um relacionamento com Ele. Talvez você ainda não conheça o poder desse Deus. Talvez você não tenha dimensão do que Ele pode fazer na história de quem crê. Aí Deus vai responder assim, ó. Disse Deus a Moisés, versículo 14: eu sou o que sou. O maior mistério é entender que Ele é. Porque toda vez que você fica calculando, tá, quem criou a terra foi Deus, quem criou o universo foi Deus, existiu um nada e Deus fez tudo, mas da onde veio Deus? Quem pensa um pouquinho sempre vai chegar nessa pergunta. Quem já parou para analisar a sua própria fé, ele vai chegar nessa pergunta. Tá, mas e aí? Da onde surgiu Deus, se tudo tem que ser criado? Deus não consegue te explicar isso, porque essa resposta não tem explicação. Eu sou o que sou. Irmão, é muito estranho você crer que existe um Deus que veio do nada. Eu sei que é estranho, é conflitante, mas eu acalmo o meu ser
Eu desarmo a minha alma quando eu penso assim: e o que nós estamos fazendo aqui? De onde veio tudo isso? E para onde nós estamos indo? Será mesmo que isso aqui é uma obra do acaso? Do choque de moléculas? Do desenvolvimento de átomos? Prótons, elétrons e nêutrons? Pelo amor de Deus. Eu não sei te responder quem Deus é. E se você perguntar para Ele quem Ele é, Ele vai dizer: eu sou. Deus é. Eu sinto a força desse Deus. Fecha os teus olhos. Sinta Ele. Sinta o grande eu sou te invadir. Se conecta mesmo, de verdade. Teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do
Assim dirá boas novas sorte: o eu sou me enviou a vós outros. Disse ainda mais Deus a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este será o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. No capítulo 4, no versículo 1, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, eles não acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem nas mãos? A minha pergunta para você hoje é: o que é isso que você tem nas suas mãos? Moisés tinha um cajado. O que ele tinha? Uma ferramenta simples. Simples. Deus falou assim: joga no chão. Virou uma serpente. Virou o quê? Moisés era tão medroso que saiu correndo. Aí Deus falou assim: pega lá a serpente. Ele pegou a serpente. O que ela virou de novo? Fala: um cajado. Na sua mão é cajado. Para os seus inimigos, na sua mão é para cuidar de ovelha, mas na rua é para espantar demônio, é para colocar capeta para correr, é para fazer os nossos inimigos ter medo. Na sua mão é instrumento de cuidado, de proteção, mas lá fora é a sua arma para matar teus inimigos. Tem uma arma na tua mão e Deus vai usar ela. É aquilo que está na tua mão, é aquilo que está na tua mão, que pode, que pode, que pode. Vamos! Se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvida na cabeça tua. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Só mais uma, pode só mais uma, só mais uma. Pega a mão, Moisés, e põe no peito. O que ele fez? Pôs a mão no peito, no coração, aí tira. Como é que a mão dele ficou? Alguém lembra? Como é que a mão dele ficou? Leprosa. Deus está dizendo assim: Moisés, eu até vou usar o cajado que está na mão, mas primeiro eu vou curar a lepra que está no seu coração. Moisés não via, mas ele mesmo estava leproso. Ele mesmo estava manchado, porque ele não se perdoava por ter matado um egípcio. Ele não se perdoava por ter traído a nação que o abraçou. Então Deus fala: põe a mão, virou lepra, põe a mão, está curado. Deus está dizendo assim: eu até estou te enviando para a guerra, mas eu vou te enviar curado. Segura. Moisés então começou a entender agora que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó era um Deus todo poderoso. Diga amém. A última coisa, eu termino. Versículo 10. É a quarta vez que Moisés vai refutar Deus. É a quarta vez que ele vai tentar achar motivo para não ir. É a quarta vez que ele vai tentar falar para Deus assim: eu não presto, eu não sirvo. Deus está insistindo com a gente e a gente está querendo dizer para Deus: põe outro, usa outro. Por que não você, rapaz? Por que não na sua história? O que o outro tem que você não tem? Por que ele pode e você não pode? Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu nunca fui o quê? Nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca? Moisés, quem é que fez a boca?
Ou quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que há de falar. Deus não está perguntando da sua capacidade, Deus está dizendo que Ele vai te capacitar. Deus está falando assim: vai, meu filho, abre a boca, vai para cima, troca essa roupa, faz essa barba, arruma esse cabelo, vai negociar, vai vender, vai comprar, vai estudar, vai fazer o que tem que ser feito, eu serei contigo. Olha o versículo 13. Ele, porém, respondeu: ah, Deus, Moisés está desorientado. Deus está apertando ele. Envia aquele que has de enviar, menos eu. Não. Tem hora que a gente vê milagre, vê poder, tem relação com Deus. Deus fala face a face, a gente ainda assim não crê. Põe outro. Não querem não. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse. Agora Deus não pediu, Deus apelou. Será que Deus vai ter que apelar comigo, com você? Se acendeu a ira do Senhor. Ô Moisés, fala que você já vê toda. É você e não tem outro. Ô João, ô Mateus, ô Gabriela, ô Natália, ô Tiago, ô Lucas, ô Léo, ô Tayane, ô Felipe, ô Pedro, ô Rose, ô Rosângela. É você. É com você que Deus está falando. Ai, meu marido podia estar aqui. Se fosse para Deus falar com ele, Deus trazia ele. Deus trouxe você. Calma. E eu termino. Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Ele está vindo aí ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará a ti para o povo. Presta atenção. Ele te será por boca, e tu lhe será. Ele vai ser o seu profeta, e você agora é o Deus dele. Irmão, está escrito. Olha o que Deus está falando para Moisés. Ele vai ser o seu profeta, e o que você falar para ele é como se eu estivesse falando. Você vai ser um Deus para ele. Irmão, eu sei que escandaliza o religioso, só lamento. Você imagina Deus falar para você assim: estou te dando autoridade para fazer o que eu faço. Estou te dando poder para realizar as obras que eu realizo. Foi isso que Jesus disse, rapazes. Vamos aplicar então no Novo Testamento. Eu vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que você beba alguma bebida mortífera, ela não te causará dano algum. A Bíblia vai dizer que nós faríamos obras. Por que você está pensando tão pequeno? Quando Jesus falou que eu e você faríamos obras maiores, Ele não perguntou se você tem menos ou mais pecado do que Ele. Ele te deu uma garantia, independente de você. Ei, eu preciso terminar. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Vou te entregar a última revelação, e você vai embora com essa palavra na sua alma. Na quinta praga, o Moisés estava usando o bordão. Todas as pragas ele usava o bordão, o cajado. Amém ou não amém? Na quinta praga, você pode ler. A praga era: fere a areia. E quando você ferir a areia, ela vai se transformar em piolho, e vai ser a quinta praga.
Só que quando Moisés pegou o bordão para ferir a areia, Deus gritou: você não! Tem que ser Arão. A quinta praga é a única praga que não foi Moisés, foi Arão. Por quê? Porque Deus estava dando livramento para Moisés. Pastor, não entendi. Deus estava protegendo Moisés. Pastor, não entendi. Porque há muitos anos atrás, há mais ou menos 40 anos atrás, a areia tinha sido livramento para Moisés. Há 40 anos atrás, a areia tinha sido a proteção de Moisés. Há 40 anos atrás, a areia tinha escondido o pecado de Moisés. Quando Moisés foi ferir a areia, Deus lembrou: eu não posso usar um líder que tem um coração ingrato, que fere quem um dia lhe ajudou, que machuca quem protegeu, que expõe a vergonha quem um dia foi livramento. Deus intervém na cena e fala: a quinta praga não é você, Moisés, deixa Arão fazer, depois você vai entender o porquê. Se não entendi, só tem uma coisa que você não pode ter no seu coração. Me pergunta o quê? Ingratidão a quem te ajudou, a quem te protegeu, a quem te resguardou, a para quem estendeu a mão. Eu não estou falando de mim, não. Estou falando desse amigo seu, não. Sabe de quem eu estou falando? De Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu no meu e no seu lugar, para que o meu pecado e o seu pecado não fosse exposto, mas fosse agora apagado. Será que tem alguém grato por aquilo que Jesus fez? Será que tem alguém que é grato